Olá, muitíssimo bom dia! Você pode ter se interessado pela capa desse vídeo que você está vendo aqui no YouTube, mas essa live acontece todos os dias ao vivo no TikTok, 5 horas da manhã, e depois fica gravada aqui no YouTube. E o tema, o assunto que mais chamou a nossa atenção, a gente coloca na capa do vídeo aqui. Como você já viu, nós temos vídeos de, por exemplo, Joquebede engana os magos do Egito. Depois nós fizemos um vídeo também que é Moisés é vítima de fofoca. E agora, por último, nós fizemos um vídeo que eu não me lembro qual é, mas vai ter sempre um... Ah, sim, você se assustaria com a sarça ardente? Então, na nossa live, o tema que mais nos ouriçou, nós colocamos na capa do vídeo. Então, não pense que a gente não está falando do assunto da capa. Falaremos durante toda a nossa estadia aqui à mesa do Senhor, comendo dessas riquezas que o Pai tem para nós, tá bem? Muito bom dia, que bom que você chegou aqui. Se você está chegando pela primeira vez, já siga essa conta e já fique conosco, porque todos os dias, 5 da manhã, esse vídeo gravado entra aqui no YouTube. Então, às 5 da manhã você tem um ao vivo no TikTok e o outro do dia anterior entrando gravado aqui no YouTube. Hoje, meus amados, com a bênção e a anuência do Senhor Jesus, do nosso querido Pai eterno, nós vamos para Salmo 41 e 42 e depois a gente vai para Êxodo. Diz assim: bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Muito obrigada pelos corações, gente. Olha que lindo, corrente de coração que sobe. Graças, Nildinha. Graças a quem está nos corações. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará à sanha dos seus inimigos. Aqui está falando quem cuida do desvalido, dá atenção ao desvalido. Na enfermidade, o Senhor lhe dará pleno amparo e na doença o restaurará. Eu roguei, concede-me a tua graça, ó Eterno, e cura minha alma, mesmo tendo eu pecado contra ti. Meus inimigos só me desejam o mal e murmuram. Quando é que ele vai morrer? Ou seja, o que é murmurar? Quando ele não existia, era melhor, né? E quando o seu nome desaparecerá da face da terra, ou seja, quando Davi era anônimo, era melhor. Sempre que alguém vem visitar-me com falsidade, enche o coração de mentiras e depois as semeia por onde passa. Então ele sabe que tem gente falsa que vai visitá-lo, né? Olha só se aqui também não é intuição que o Eterno dá a ele, né? Todos os que me odeiam se juntam para resmungar contra mim, conjecturando sobre o mal que poderá me ocorrer. Graças, Etinha. Graças, Nildinha. Ah, ele está com aquela doença maligna, está acamado e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, melhor amigo em quem eu confiava. Então esse era um hipócrita. Por fora era melhor amigo, por dentro era outra coisa. Até que foi descoberto, né? Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, olha, Davi dava do pão dele para esse melhor amigo, também me traiu. Que interessante. Isso é um hipócrita. Um hipócrita. Deu para compreender o que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que por fora parece uma coisa, por dentro é outra. Ainda assim, tu, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me para que eu lhes dê a resposta merecida. Sei que me queres bem, porquanto o meu inimigo não cantará vitória sobre mim. São e salvo me sustentarás, e em tua presença me manterás eternamente.
Ele nunca foi idólatra, né? Louvado seja o eterno Deus de Israel, para todos sempre assim seja. Agora o 42 já é um salmo dos filhos de Corá, é uma música. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo: onde está o seu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se me derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Essa procissão é a procissão indo para Jerusalém, né? Cultuar em Jerusalém. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Quem escreveu não foi Davi, não, mas deve ter aprendido com Davi. Gente, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, porque o TikTok diz para compartilhar. E falta só 2 para o objetivo relâmpago. Só 2. Veja aqui, ó, por favor, como é que você ajuda a live. Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Obrigada, Zetinha. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Obrigada, meninas. Do abismo as águas chamam, as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Declaro a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que razão caminhar lamentando e sem direção sob a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Amém. Mesmo no tempo de aflição, sabemos quem é o nosso Deus. Vamos para Êxodo, então. Ah lá, estava 7. Vocês começaram a compartilhar, agora tem 11 pessoas. Nós estamos em Êxodo 5, Moisés e Arão falam com Faraó. Buenos dias, Eunicinha. Moisés e Arão falam ao Faraó. Êxodo 5. Bora? Mais tarde, Moisés e Arão. Então, Moisés e Arão já chegaram lá no Egito. Zípora foi com Moisés, levou... Como é que é o nome do menininho? Gerson, né? Levou o Gersinho. Então foi Moisés, a Zípora e o Gersinho. Não sei quantos anos tem o Gersinho aqui. Ah, o Gerson já tem uns 40. Pelo menos 30 o Gerson já tem. Porque já faz 40 que ele tá casado, que ele chegou ali na terra de Midian. Já faz 40 anos, sabia? Ele ficou 40 no Egito, aí fugiu do Egito, ficou 40 com Jetro, agora ele está indo para o Egito de volta. Então o Gersinho aqui já é homem já. E aí teve o caso da circuncisão de Gerson, né? Que o anjo apareceu para matá-lo, e aí a Zípora circuncidou o Gerson. Porque eu acho que Moisés devia ter explicado para ela sobre a circuncisão, né? Porque Moisés é circuncidado. Então ele deve ter explicado para ela, e quando o anjo apareceu, que ela chamou Moisés de sanguinário,
ela deve ter entendido, ou o anjo deve ter falado, né, que faltava circuncisão para poder dizer que era do Eterno. Ela circuncidou Gerson e ainda colocou o prepúcio de Gerson sobre o pipi de Moisés. Vocês viram isso? Então aí o anjo foi embora e ela disse: esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. E Deus poupou Moisés, poupou Gerson, poupou Zípora. Graças, Eunicinha, agora falta um só. Aí nós lemos: Moisés e Arão falam aos israelitas, ou seja, eles chegaram no Egito. O Senhor tinha falado na ocasião da sarça ardente para Moisés: quando vocês chegarem lá no Egito, vocês vão reunir os anciãos do povo hebreu. Graças, Eunicinha. Vocês vão reunir os anciãos do povo hebreu e vão contar tudo que eu falei para você aqui na sarça ardente, Moisés. E aí você vai fazer o milagre do cajado. Vai colocar o cajado, vai sair um réptil, ele vai perseguir vocês, perseguir os anciãos. Você vai pegar pelo rabo e vai voltar a ser cajado. Então tudo isso foi feito e eles já têm a credibilidade dos anciãos. Agora finalmente chegamos em Êxodo 5. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram para o faraó: assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel: deixa meu povo partir para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Lembra que o Senhor tinha falado lá na sarça ardente? Vocês vão dizer, Shalom, auxiliadorinha, vocês vão dizer que é para ele deixar vocês fazerem uma caminhada de 3 dias para o deserto. 3 dias vai para o deserto para cultuar, né? O Senhor falou isso, mas o Senhor já sabia já que não teria essa autorização, né? E aí ele disse: para que celebrem uma festa em meu louvor no deserto. E daí o faraó respondeu: quem é Yahvé para que ouça a sua voz e deixe Israel partir? Então aqui começa a guerra declarada entre os falsos deuses do Egito e o nome de Yahvé lá no Egito, né? Eu digo o nome de Yahvé porque contra Yahvé, contra o Deus Criador, não tem como guerrear, gente, né? Tem como algum falso Deus se levantar contra o Eterno? Não tem como, gente. Não tem nem como eu posso imaginar uma barbaridade dessa. Então, por isso eu digo que aqui começa uma guerra declarada entre os falsos deuses do Egito e o nome de Yahvé, porque Moisés está indo levar o nome de Yahvé, né? Aí ele diz aí, o faraó diz assim: mas quem que é Yahvé para que eu ouça e deixe partir Israel? Lembrando que o faraó, a cultura egípcia dizia que o faraó era um deus que nasceu na terra. Não é que nasceu na terra, ele veio na personificação daquele falso deus, né? Ele é o Deus que veio como homem. O Deus que veio, ele é um Deus. O faraó, assim que ele entende, ele é a casa, ele é o centro, ele é o Deus que dá tudo, dá o alimento, dá a fertilidade das mulheres, dá a água do Nilo, ele que é o Deus. Então por isso que ele diz assim: mas quem é Yahvé? Para que ele venha me confrontar, para que eu o respeite e o obedeça. Aí ele diz: não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Tá vendo? Aqui começa uma guerra espiritual. Essa guerra é espiritual entre os falsos deuses e o nome de Yahvé. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, ou para quem crê, o Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus, que já existe desde antes da fundação do mundo, né?
Então eles explicaram assim: olá, Osmundinho, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahvé, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. Agora, ele está ameaçando o falso Deus do faraó com o poder de Yahvé, né? Então o faraó não ia deixar ir mesmo. Por isso que o Senhor disse: eu vou endurecer o coração dele, porque aqui agora vai virar uma disputa de poder, né? E interessante que Moisés explica para o faraó quem é Yahvé, né? Ele disse: o Deus dos Hebreus. Então você tem o Deus dos egípcios e eu vim lhe apresentar o Deus dos Hebreus. Ó, como é uma guerra espiritual. Êxodo 5:4. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, vocês querem dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide às vossas tarefas. Vocês também são hebreus. Podem ir para a obra. Podem ir para a escravidão. Como é que chama? Campo. Como é que fala? Campo de trabalho forçado, né? Que tem na Coreia, por exemplo, Coreia do Norte. Mandou Moisés e Arão irem trabalhar, gente, olha isso. E disse mais o faraó: eis que agora a população desta terra é numerosa e vocês querem interromper os trabalhos. É o mesmo dele dizer: é difícil controlar esse povo no trabalho e vocês vêm aqui perturbar? Campo de concentração é diferente, né? Campo de concentração eu acho que é onde concentra para extermínio, né? Agora tem o campo de trabalho forçado, né? Que é onde fica trabalhando e sendo torturado por surras. Aí, Êxodo 5:5. E disse mais o faraó: eis que agora a população dessa terra é numerosa e vocês vieram atrapalhar o serviço. E no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Aqui onde fala capatazes é gente nossa, viu? É hebreu. É hebreu que foi colocado como capataz sobre os irmãos. Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não vão abater nada, porque eles são preguiçosos. E por isso que eles clamam: vamos sacrificar para o nosso Deus. Então é uma guerra espiritual. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Então é para deixar eles sem tempo para Moisés, né? Sem tempo para ouvir Moisés. Eles vão se levantar cedinho, vão para o trabalho, depois eles vão sair exaustos, porque agora eles têm que fazer o trabalho dobrado no mesmo dia. Eles vão sair exaustos, vão chegar em casa, vão dormir exaustos e no outro dia eles já têm que voltar. Então não vão ter tempo para ouvir Moisés. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz o faraó, eu não darei palha a vocês. O que é a diferença do feitor para o capataz, gente? Diferença entre feitor e capataz em Êxodo. O que será que estava lançando? Aí diz no contexto do livro de Êxodo a diferença entre feitores e capatazes.
Trabalho tira o poder de raciocínio também. Deixa as pessoas exauridas. Reflete uma hierarquia de opressão egípcia. Os feitores eram egípcios que gerenciavam o trabalho forçado, enquanto capatazes eram frequentemente hebreus que organizavam as tarefas diárias sob as ordens egípcias. Quem batia não era o capataz, era o feitor. Mas acho que o capataz batia também. Feitores egípcios eram superiores e os agentes diretos do faraó, responsáveis por impor trabalho cruel, castigar e garantir a produtividade na construção das cidades de Pitom e Ramsés. Eles administravam um trabalho pesado. Os capatazes eram superintendentes, geralmente hebreus. Eram encarregados de nível inferior, provavelmente hebreus promovidos pelos egípcios para supervisionar seus próprios irmãos e garantir as cotas diárias de tijolos. Eles prestavam contas aos feitores egípcios e sofriam represálias se as tarefas não fossem cumpridas. Meu Deus do céu! Em resumo, os feitores egípcios definiam a opressão, enquanto os capatazes hebreus executavam na linha de frente sob comando. Então vamos colocar aqui, feitor e capataz. Então o feitor é egípcio. Egípcio que impõe o trabalho. E o capataz é hebreu promovido que supervisiona. Horrível. Já pensou você ser promovido para capataz sobre seus irmãos? Então, gente, se você era um mau funcionário, você apanhava muito. Se você era um bom funcionário, você era promovido para ser o capataz dos seus irmãos. Pense bem. Chegamos em Êxodo 5:11. Ide vós mesmos e procurai palha onde a puderdes achar, porque não se diminuirá nada do seu trabalho. Eu acho que eles iam buscar palha fora do Egito, sei lá o que eles faziam, ou nas agriculturas, né? Porque aqui eles estão na cidade, eles estão construindo 2 cidades, Pitom e Ramsés. E provavelmente a palha os egípcios traziam nas carruagens deles, né? Bastante palha para ser feito o tijolo. Daí agora o faraó cortou. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito. Gente do céu, que terrível! Para juntar restolho. Agora, então vamos dizer, se eles faziam 10.000 tijolos durante todo o dia com a palha ali, agora eles vão ter que usar amanhã para achar palha, meu Deus, e à tarde vão ter que produzir os mesmos 10.000. Meu Deus! Tudo isso porque o faraó quer diminuir o nome de Yahvé, né? Ele é maior que Yahvé. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito. Gente, o pão! Falei para vocês me lembrarem do pão 6 horas. Meu Deus do céu. Sorte que eu lembrei. Parece que não tá nem cheirando ainda. Ah, tá cheirando sim. Meu Deus, ia queimar o pão. Foi Deus purinho que me lembrou do pão, viu? Deus purinho. Ai, deixa eu ver. Será que já tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem meu pãozinho. Olha lá. Será que pode abrir para ver se já tá bom? Será que pode desligar e deixar no forno, gente? Ó. Será que pode desligar? Olha que belezinha.
Ah, tá cru dentro. Tá abatumado. Não tá muito bom, não. É, o pão queimava. Tá abatumado esse pão. Não tá bom esse pão, não, gente. Ele tá... Sabe quando não cresceu? E deu problema esse pão. Eu comprei do pão grande pra ver se ficava bom. Agora, será que eu desligo e deixo ali? É pão mesmo, pão d'água. Será que eu desligo e deixo ali dentro? Ou espero mais 10 minutos? Esperar mais 10 minutos. Ai, meu Deus, será que eu desliguei agora? Ai. Deixa eu diminuir a temperatura e deixar mais 10 minutos. Cadê a Zetinha para falar para nós? Vamos lá, então. Ai, gente, parece que eu acordo cansada. Ai, parece que eu acordo cansada. Meu Deus do céu. Ah, não contei uma coisa pra vocês. Ontem eu me pesei 60 dias de dieta, sendo que eu falhei uma semana. Fui para um evento vegetariano, cheguei lá, tinha só farinha de trigo e mais nada para comer, né? Fiquei primeiro dia sem jantar, segundo dia sem café da manhã. Na hora do almoço fui comer, tinha ovo cozido, mas eu não podia pegar muito, senão ia chamar atenção. Eu tinha que pegar umas 12 bandas de ovo, daí fiquei com vergonha e não peguei. Comi salada e só 5 bandinhas de ovo. Quando foi na janta, tinha rodízio de pizza, daí eu fui obrigada a comer pizza, me acabar de comer pizza, que eu tava varada de fome. E quando foi no café da manhã de domingo, eu comi tudo que foi bolo, tudo que foi coisa que tinha, porque eu tava varada de fome. Você vê como a farinha de trigo não sustenta, gente. Aí na hora do almoço também, almocei o que tinha, varada. Aí fiquei uma semana fora da dieta. Eu estou emagrecendo 500 gramas por semana, olha que belezinha. Então, na verdade, antes de eu iniciar essa dieta específica, eu já tinha eliminado 5. Agora eliminei 4,8, parece. Então, faltam 800 gramas para eu sair da casa dos 90. Eu tô de parabéns ou não tô? Faltam 800 gramas para eu sair da casa dos 90 e entrar para a casa dos 80. Mas a minha meta tá na casa dos 70. A minha meta é 78. Gente, eu tava com mais de 100. Eu tava com mais de 100 quilos. Lembra que eu falava para vocês? Eu tava com mais de 100 quilos. Agora eu tô com 90,8. Ó, que parabéns para mim. Parabéns, Idelma. Você é uma riqueza de Deus. 60 dias só almoçando, fazendo jejum intermitente, só almoçando e almoçando comida saudável, 0 farinha de trigo, 0 açúcar, bastante carne, bastante gordura e bastante vegetais. Só não é kosher, né? Mas depois que eu chegar na minha meta, que é chegando em 85, eu já vou estar dando pulo de alegria. Aí, ou ainda faço musculação, Andréia. Faço musculação em jejum. Você tá com 64,5, qual que é a sua altura, Malca? Viu? Eu tô querendo começar a abrir live pra gente falar sobre essas coisas, né? Olha como a gente gosta desse assunto. Eu perdi gordura e a massa magra, eu tô construindo ainda, porque faz 2 meses só que eu tô na... a Malca tá maravilhosa, hein? A Malca tá 64 e tem 1,60 de altura. É que eu tenho 1,80 e eu tava em 100, mais 100, eu tinha que emagrecer 20 quilos. Eu tenho que ficar no 80. Me chama pra live do jejum. Pois é, vamos falar sobre essas coisas, né, também? Então vamos lá, vamos trabalhar.
É que às vezes eu falo pra vocês, credo, a Idelma tava com... você tem que ficar 58 igual eu, 78. Credo, a Idelma tava pesando mais de 100 quilos, meu peso de eleição. É porque eu tenho 1,80 de altura, né, gente? Falta só 8, só 8. Pra mim ainda falta 13. Você tem jeito bem humorado de falar. Que jeito, Osmundinho? Não é verdade? Ganhou 1 quilo de músculo, que belezinha. Eu tô tentando fazer também, perdi quase 3 quilos. Daí veio um encontro, o encontro da igreja também, né? Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Depois a gente proseia sobre isso, né? Então vamos lá. Ide vós mesmos e procurai a palha. Entre mentes, gente, o pão, olha lá, já deu 10 minutos. Entre mentes, os feitores os pressionavam, esbravejando: acabem o trabalho de vocês, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Para mim falta muito. Vocês têm que estar mais ou menos dentro da altura. Se a sua altura é 1,60, você tem que pesar 60. Se a sua altura é 1,80, tem que pesar 80, como a minha. 1,80 tem que pesar 80. Eu tava em 100 e tralalá. Então vamos lá. Êxodo 5:14. Os capatazes israelitas, aqui fala, ó, os capatazes israelitas. Deixa eu colocar aqui, capatazes, feitores e capatazes. Ali no verso 14 fala. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram açoitados e interrogados. Por que ontem e hoje vocês não acabaram de fazer os tijolos conforme o seu rendimento de anteontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: por que tratar assim os seus servos? Não dão mais palha aos seus servos e ainda nos dão ordem: façam os tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do próprio povo. A culpa é do teu próprio povo. Então os capatazes israelitas foram reclamar para o faraó: por que estamos tratando assim? Não dão mais palha aos teus servos e ainda nos ordenam: façam tijolos. Eis que os teus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Credo, eles falaram para o faraó que a culpa era do povo deles? Tô dando um tempinho aqui só para terminar esse trechinho, daí a gente vai lá ver. Tô achando que esse pão não ficou bom não, é pão congelado que eu compro, né? Ele falou para o faraó: a culpa é do povo egípcio? Ele, porém, replicou: vocês são muito preguiçosos e é por isso que vocês dizem: vamos sacrificar a Yahvé. Vamos sacrificar a Yahvé, né? Vamos tirar uns dias sem trabalhar, é isso que o faraó está dizendo. E depois, imediatamente, trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida, porém fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: não diminua em nada a produção de tijolo de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles, e os responsabilizaram: que Yahvé vos observe e julgue, pois nos tornaram odiosos aos olhos do faraó e aos olhos dos seus servos, que são os feitores, né? Os feitores, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahvé, suplicou: Senhor, por que maltratas assim esse povo? Por que me enviou? Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, tô falando que o negócio é o nome, falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e de fato ainda não fizesse nada para ajudá-los.
Vamos lá ver o pão. Vamos lá ver o pão. Ai, ai, mas não é para ficar no assunto do pão, nem no assunto da gordura nossa. Minha barriguinha diminuiu bem, gente. Meu Deus, se diminuiu. Vou ter que diminuir até a roupa. Agora tá cheirando mais, vamos ver. Vamos ver o que deu. Vamos ver o que deu. Ah, só tá um pouquinho mais tostadinho só. Ah lá. Ele não tá fofinho. Viu? Pode deixar no forno. Vou desligar então. Pode deixar no forno ou Zetinha, pode deixar dentro do forno? Tá cheiroso o pão. Vocês acreditam que eu não como farinha de trigo na minha dieta? Hein, Zetinha, pode deixar no... Olha, gente, de roupa que eu lavei ontem, ó. Ó como eu sou prendada, ó, de roupa que eu lavei na minha lavanderia. Ah, deixa eu mostrar a minha hortinha pra vocês. Quer ver minha hortinha? Ó a minha hortinha, que linda. Ó, olha o alecrim. Alecrim, tomilho. Tomilho tá ressecadinho. E sálvia. Olha que linda que tá a sálvia. E aqui tá o meu jardim. Ó o meu jardim. Cacto, azaleia que eu ganhei da irmã que eu fui visitar. Tá maravilhoso esse pão, é. Cadê a Zetinha para responder? Pode deixar no forno, gente, ou tira? Obrigada, Antônio. Deixo no forno ou tiro, gente? Ai, grudou. Ai, não vou nem mexer com isso agora, deixa aí. Vamos lá terminar. Vamos lá ler. Não sei se esse pão ficou bom, não. E fará o impossível pra você. Tem planta medicinal? Então, mas eu não tenho espaço, né? Eu moro em apartamento. Mas eu acho maravilhoso. Gostaria de ter também. Então, vamos lá. Chegamos em Êxodo 6. Então, Yahvé respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahvé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Yahvé não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros, e ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Tirei já, Antônio. É o Antônio que tá aí? Aí diz assim: Eu vos tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou Yahvé.
acabou o tempo do objetivo relâmpago, né? E não cumpriu. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel, contudo eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou a Moisés: vai dizer ao faraó, o rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito? Ficou faltando um. Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. Esse caso da língua, vocês viram a explicação da Malca? No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. Eis os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme, esses foram os filhos de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher a sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Então Miriam é mais velha, Miriam é filha do outro pai que morreu? Ei, gente? Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael. O quê, Antônio? Muitas graças. Que belezinha de Deus. Buenos dias, Auriclão. Graças, Antônio. Cadê meus sons aqui? Efeitos. Gente, eu atualizei o TikTok, viu? Efeitos sonoros. Vamos ver se tem novos. Parece que andou mudando as coisas aqui. Graças. Graças, Antônio. O Antônio mandou um bolo para nós. Bom dia, Jorci. Bom dia, Auriclão. A gente acabou de ler Êxodo 6, verso 20. Auriclão, você sabe isso? Porque aqui diz assim que no verso 20, Anrão tomou por mulher a sua tia Joquebede, e a sua tia Joquebede deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Então a Miriam é de outro pai? A Miriam é filha de outro pai, morreu antes. Que interessante, gente. Por isso a Miriam é mais velha. Mas se a Miriam é mais... Então Miriam já era moça. Por isso que o irmão Gil disse que a Miriam era parteira. Oi, Vanilda, a Miriam era parteira junto com sua mãe Joquebede, as duas eram parteiras, porque Miriam já era moça, e Arão já devia ter, vamos dizer que Miriam tinha 20, Miriam era parteira e era mais velha, olha que legal, então vamos dizer que Miriam tinha 20, vamos dizer que Arão tinha 10, e vamos dizer que nasceu Moisés, né?
Gente, deixa eu ver aqui qual a diferença de idade? Diferença de idade entre Miriam, Arão e Moshe. Vamos ver o que a Iá fala lá. Diz assim: Miriam era mais velha, aproximadamente 3 anos, e Arão era 3 anos mais velho que Moisés. Eles desempenharam papéis, não quero saber do papel, quero saber da idade. Miriam era a irmã mais velha, seguida por Arão, sendo Moisés o mais novo dos 3 filhos de Anrão e Joquebede. Aqui está dizendo que os 3 são de Anrão e Joquebede. A diferença de idade estimada é cerca de 3 anos entre Moisés e Arão, enquanto Miriam era mais velha que Moisés, com fontes sugerindo a diferença de 7 anos. Mas não é mesmo, é mais. 5 a 10 anos quando Moshe nasceu, e o que Talmud fala? Você está falando Arão ou Miriam? Olá, Vanilda. A gente está lendo Êxodo 6, verso 20. Nós paramos aqui para descobrir a idade de Miriam, Arão e Moisés. Miriam, 10 anos? Mas então Miriam não era parteira. E também surgiu uma dúvida aqui: Miriam é filha do mesmo pai que Arão e Moisés, ou pai diferente? Porque aqui no 20, ó, Êxodo 6, 20, diz assim, ó: Anrão tomou por mulher a sua tia Joquebede. Será que ela ficou viúva? Que lhe deu à luz Arão e Moisés. Então, quer dizer, não cita Miriam. Não há certeza da idade. Anrão viveu 137 anos. Bom, então, gente, ao que parece, se Miriam era parteira, juntamente com sua mãe Joquebede, eram parteiras, Miriam deve ter uns 20 anos, vamos dizer. Eu imaginei assim: Miriam 20, Arão 10 e Moisés 0. Isso que eu imaginei, para entender. Vamos lá então, 21. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Ebiasaf. Essas foram as filhas dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé, o Senhor Deus, esta ordem: fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Ué, tá falando ali abrir conversa com a Eunicinha? Não entendi. Eu atualizei o TikTok, desinstalei o TikTok, instalei de novo. Parece que melhorou mesmo. Anrão era pai de Miriam. Os 3 eram de Anrão. Uma dúvida: Joquebede era tia de Anrão? Era tia de Anrão. Por isso que eu tô falando. Se a Joquebede era viúva, já tinha Miriam e se casou com Anrão, o sobrinho. Mas a Malca tá dizendo que os 3 são de Anrão. O Euriclão tá falando: eu já estudei que ela deu à luz a Moisés por um milagre aos 130 anos. Mas daí, não sei, né? Daí dá mamar? Ela é de idade mesmo, porque ela já tá
O que dá a entender é que ela está no segundo casamento, né? Que ela é viúva. O que dá a entender, não sei. 26. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahvé essa incumbência. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou a ele: eu sou Yahvé, diga ao faraó, o rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés na presença de Deus: eu não tenho a capacidade de falar com facilidade, como pois me ouvirá o faraó? Midrashim. Êxodo 7. Então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel. Eu, no entanto, endurecerei o coração do faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Ele quer divulgar o nome, é o nome. A Malca está dizendo: ela não era viúva, ela casou com o sobrinho. Ah, casou diretamente com o sobrinho. Euriclão disse: o povo só ficou 210 anos no Egito. 230, né? 430, né? Por que você está falando 210? O faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e farei sair das terras do Egito os meus exércitos. Ó, o Senhor já está imaginando já os 12 exércitos. Era para ser 430, mas ficaram 210 porque a conta da profecia inicia antes. Ah, é? Não sabia disso, não. 430 desde o recebimento da profecia. Mas não estava em liberdade antes? Quando deu a profecia, começou? Mas não estava em liberdade antes? Por que conta como tempo de escravidão? Tempo de exílio, algo assim? Não entendi. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé quando estender minha mão sobre todo o Egito e fizer sair de seu domínio os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando intimaram o faraó. Então Joquebede já tinha dormido no Senhor. Joquebede não viu Moisés voltar? 430 anos inclui o período de habitação em Canaã antes do Egito. Alguns rabinos interpretam que começa de quando foi profetizado. Que coisa, né? Porque eu não entendi. Porque daí eles estão fora do Egito? Eles estão em liberdade? Por isso que fala 430, então. Mas eles ficaram lá no Egito 210, 3 gerações, vamos dizer. Que coisa, né, gente? $210. Então eu vou marcar isso aqui. 430 anos desde a profecia. Começou em Canaã. E 210 anos no Egito. Dá 3 gerações. Às vezes, esta live não significa... Às vezes, estar livre não significa não ser escravo. Existem muitas pessoas que pensam ser livres, mas estão escravas. Mas eles eram escravos de quem antes? Quem eram os seus donos antes? O escravo tem um dono.
em Canaã eles tinham donos? Eram escravos de alguém? Hein? Eles não estavam debaixo do de Yahvé, em Canaã? Com Jacó? Irmã Idelma, é no contexto espiritual. Mas daí, gente, daí não vai abrir um precedente para eu dizer, eu sou idólatra porque eu estava escravizada no contexto espiritual. Não dá a impressão que não é responsabilidade minha? Eu estava escravizada. Pode ser que sim também, né? Não sei. Então vamos lá. Êxodo 7:8. Então Yahvé orienta Moisés e Arão: quando o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Os 430 anos implica serem estrangeiros, mas serem escravos. Não consegui ler, cortou aqui. Mas serem escravos não é os 430. Aí faz sentido. Então é 430 anos contando como estrangeiro e como escravo, porque em Canaã eles não eram escravos, isso que eu tô dizendo. Porque senão tira a minha responsabilidade. Eu vou dizer assim, Senhor, eu sou idólatra porque eu sou escrava. Não, eu sou idólatra porque eu escolhi de serem estrangeiros mais os anos escravos. Então eu vou colocar aqui, 430 anos desde a profecia em Canaã como estrangeiros, mais 210 no Egito como escravos. Aí tudo bem, aí faz sentido, né? De serem estrangeiros, mas aonde que tá falando que é? Leia isso. Leia lá. Lá onde? Tá bom, Ericlão? Deus abençoe. Depois vai aparecer lá pra frente, então, né? Saberás que os teus descendentes serão estrangeiros. Sim. Saberás que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles. E serão oprimidos. Aonde que tá a Malca? Que eu vou marcar aqui. Você lembra onde é que tá? Gênesis 15:13. Gênesis 15:13. Sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Agora entendi. Gênesis 15:13. Deixa eu marcar aqui. Gênesis 15:13. Prosseguindo. Estamos em Êxodo 7, verso 8. Então Yahvé orienta Moisés e Arão: quando o faraó vos requerer, apresentai um milagre em vosso favor. Então dirás a Arão: toma o teu cajado e lança-o diante do faraó, e ele se transformará numa serpente. Interessante que o Senhor tinha falado para Moisés: leva esse cajado aqui, que esse cajado é que vai fazer as coisas. Agora já está falando para tomar o cajado de Arão. Será que está certo isso? Assim Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram tudo como Yahvé lhes havia mandado. Lançou Arão o seu cajado diante do faraó e perante os seus conselheiros, e o cajado virou uma serpente. O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte, e também os magos do Egito reproduziram o mesmo fenômeno por meio das suas ciências ocultas. Bem-vindo, irmão Leonardo. Cada um deles jogou ao chão um bordão, e estes se transformaram em cobras, mas o cajado de Arão devorou os bordões deles.
Então os magos colocaram seus bordões, né? Arão também colocou. Tudo se transformou em cobras, répteis terríveis, mas a cobra do bordão de Arão comeu as outras cobras. Meu Deus do céu! Como é que uma cobra consegue comer, vamos dizer, uma cobra? Agora vamos dizer várias cobras, né? O faraó, contudo, mandou chamar os sábios e feiticeiros da corte. Apesar disso, o coração do faraó se endureceu ainda mais. Por quê? Porque ele ficou bravo, né? Porque ele está numa disputa de poder, né? E ele não quis dar ouvidos ao pleito de Moisés e Arão, como o Senhor tinha predito. Então ordenou Yahvé a Moisés: o coração do faraó está irredutível, ele se recusou a deixar o povo partir. Vai ao faraó pela manhã, eis que ele sairá das águas e estarás à espera dele na margem do Nilo. O faraó também toma banho no Nilo. Não banho, né, de banho de passar sabão, é banho de ir lá receber a bênção do Nilo, né? Tomarás na mão o cajado que se transformou em serpente e dirás ao faraó. Gente, o faraó está saindo do seu banho matinal, chega Moisés e Arão cedinho. E vocês vão dizer assim: Yahvé, o Deus dos hebreus. É uma disputa, gente, de espiritual. Ele fala o Deus dos hebreus. Então tem o Deus dos egípcios, né? O Deus dos hebreus me enviou a ti para te dizer: deixa o meu povo partir para que me sirva no deserto, e eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé. Com este cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Os peixes do rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios não poderão mais beber das águas do Nilo, que é o Nilo que é o sustento do Egito, né? Disse mais Yahvé a Moisés: dize a Arão: toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre seus canais, sobre suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até nas árvores e nas pedras. Olha, Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Vê que interessante, né? Que Yahvé fala para Moisés falar para Arão. O que eu estou estranhando é a questão do cajado, porque o Senhor tinha dito para Moisés: leve esse cajado aqui. E agora ele fala para usar o cajado de Arão, né? Os peixes do Nilo. E Moisés e Arão agiram como Yahvé lhes havia ordenado. Arão levantou seu cajado, feriu as águas que estavam no Nilo diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do Nilo morreram, o rio poluiu-se e os egípcios não podiam beber a água do Nilo, e houve sangue por todo o país do Egito. Será que quem tinha água armazenada, a água permaneceu água mesmo? Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração do faraó se endureceu e não deu ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor havia predito. Bom dia, irmão Admailson. Ao contrário, deu-lhes as costas e retornou a seu palácio. Nem mesmo esse prodígio seu coração considerou. Todos os egípcios cavaram pequenos poços. Eles cavaram poços.
às margens do rio, com o objetivo de encontrar água potável. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Fala aqui que eles cavaram poços para procurar água potável, mas não fala que achou. Ficava em sangue também, é o que o Midrash conta. Toda a água potável virou sangue. E aí eles ficaram 7 dias. O que será que eles beberam? Água de coco, suco de fruta, né? Assim que eles se hidrataram. Com suco de laranja, né? Assim que eles se hidrataram. Porque toda a água virou sangue por uma semana. Êxodo 8. Falou Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e diga para ele: assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Os hebreus tinham água, mas os hebreus será que davam água para os egípcios? Tinha egípcios no meio dos hebreus também, né? Porque isso também era, como é que se diz? Prova, né? De que foi o Deus dos hebreus que fez. Porque a água dos hebreus continuou potável, né? Então falou Yahvé a Moisés: vai ter com o faraó e diga para ele: assim diz o Senhor Deus, deixa o meu povo partir para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs o teu território. Chegamos a 34 mil corações, Nildinha, e os corações estão subindo. Só que estavam com eles, a água deles, né? Só os que estavam com eles bebiam dessas águas. Êxodo 8:3. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no seu palácio, nos seus aposentos, no seu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos seus conselheiros, e nas habitações do seu povo, e nos seus fornos e amassadeiras. A amassadeira é as tigelas, né? Então, não sei se é verdade, diz que o egípcio dorme no andar de cima, o filho dorme no andar de baixo. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais Yahvé a Moisés: diga a Arão: estende a tua mão com o teu cajado sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Veja, é Arão que levanta o cajado. O Senhor privou Moisés de fazer os sinais e maravilhas, porque ele disse que ele não era bom para falar. Agora ele assiste Arão fazer. Olha que interessante. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Essas rãs subiram do sangue. Gente do céu! As rãs subiram do sangue. Estamos em Êxodo 8, verso 7. Os magos do Egito, porém, com suas artes e ciências ocultas, realizaram prodígios semelhantes e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Arão era o porta-voz. Pois é, mas é Arão que está executando todos os sinais. Arão que transformou o cajado em cobra, Arão que transformou a água em sangue, Arão que fez as rãs subirem. Por isso que eu estou falando, Moisés é que era para ter toda essa experiência, né? Mas ele foi reclamar, murmurar, que antes de Deus falar com ele era melhor, né? Porque ele não precisava de ir no Egito, falar com eles, isso, aquilo aí. Agora é Arão que faz tudo. Só Moisés só escuta de Deus e transmite para Arão. Viu que barbaridade? Então os magos do Egito fizeram a mesma coisa. E o rei mandou chamar Moisés e Arão e pediu: rogai a Yahvé que afaste essas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta, para que ofereça sacrifícios a ele. Foi rã, hein? Foi rã. Não, Arão ainda não era sumo sacerdote. Arão era só irmão de Moisés.
ainda não tem esse cargo vai ser lá no deserto depois, quando se organizar o tabernáculo, né, essas coisas. Mas ele foi aprovado, né, aqui que ele está sendo aprovado, né. Então Moisés é o profeta e Arão é o sacerdote, né, que é levita, que gera os levitas, né. Aí estamos em Êxodo 8, verso 9. Foi rã aqui, hein, porque o faraó pediu para Moisés tirar as rãs. E Moisés replicou ao faraó: digna-te informar-me quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações sobre o teu território e fiquem restritas somente no rio Nilo. Então o faraó disse: amanhã. Ô Malca, a Malca tá aí, por que ele falou amanhã? Por que ele passou mais uma noite com as rãs? Será que ele queria ver se os magos resolviam? Será que é por isso? Será que ele deu um prazo para os magos resolverem? Para não ter que recorrer a Yahvé, se humilhar Yahvé e pedir para Yahvé tirar as rãs? Pode repetir, não consegui ouvir. Estou dizendo que o faraó pediu para Moisés: ore ao Eterno pedindo para tirar as rãs, tirar as rãs. Aí Moisés falou para o faraó: quando você quer que eu rogue por ti para que ele tire as rãs? E o faraó disse: amanhã. Por que ele falou amanhã? Se ele estava apavorado com as rãs. Eu estou falando, será que ele deu um prazo para os magos resolverem? Será que ele deu um prazo para os magos resolverem? Porque veja bem, ele vai passar mais uma noite com as rãs. Interessante, né? Amanhã, respondeu prontamente o faraó, e Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, o nosso Deus. Então ele falou: vai ser no horário que você pediu, para você saber quem é que fez. Eu acho que tem a ver com os magos mesmo, hein? Com o prazo que ele deu, alguma coisa assim. Portanto, as rãs se afastarão de ti, do teu palácio, dos teus conselheiros e de todas as habitações do teu povo, e ficarão circunscritas apenas no Nilo. A Malca está dizendo: vai e ora ao teu Deus para que tire esta praga. Amanhã deixarei o povo ir. Não, é no verso 10 mesmo. 8:10. No seu fala assim: vai e ora ao teu Deus para que tire esta praga. Amanhã deixarei o povo ir. Ah, então está relacionado ao povo ir. No dia seguinte ele muda de ideia. Amanhã deixarei ir. Aqui no meu, olha como fala no meu. Moisés perguntou: digna-te informar-me quando deverei rogar por ti, por teus conselheiros e por todo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de todas as habitações do seu território. Aí o faraó respondeu: amanhã. E Moisés disse: muito bem, será como sua palavra, para que você saiba que Yahvé é o nosso Deus. Então, portanto, as rãs se afastarão de ti amanhã. Por isso que eu estou falando. Do teu palácio, dos teus conselheiros, de todas as habitações. Assim Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés clamou a Yahvé por causa das rãs que tinha enviado ao faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram subitamente as rãs que estavam em todas as habitações, nos pátios e nos campos. Parece que morreu imediatamente, né? Ele não clamou amanhã, né? Juntaram-se montes imensos de rãs mortas, e a terra ficou tomada de um horrível cheiro de putrefação. Apesar disso tudo, assim que o faraó percebeu que houve alívio ao seu redor, obstinou-se novamente em seu coração odioso e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão,
como Yahvé havia predito. Parece que aí ele ficou com vergonha, né, de receber Moisés e Arão, porque ele não cumpriu a palavra dele, né? Disse Yahvé a Moisés: dize a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que torne em piolhos por todo o território egípcio. Arão estendeu a mão e feriu com seu cajado o pó da terra. E surgiu grande multidão de piolhos que atacaram os homens e os rebanhos. Todo o pó da terra se tornou piolho. Imagina, se tornou piolho por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos nos homens e no gado, mas não conseguiram, e os piolhos continuaram a infestar pessoas e animais. Ao tempo que os magos estão provando que pode fazer igual, por que eles não eliminam, né, o que Yahvé fez? Não é? Por exemplo, o tempo que eles estão provando que eles podem também fazer as rãs subirem, por que eles não tiram as rãs que Yahvé pôs, né? E fizeram os magos o mesmo, mas não conseguiram. Contudo, os magos afirmaram ao faraó: atentai, estas são obras do dedo de Deus. Entretanto, o coração do faraó permanecia empedernido e ninguém a eles não deu, e também a eles não deu ouvidos, como Yahvé havia predito. Bom dia, Marcelinha. Gente, quem não compartilhou ainda, compartilhe a live, por favor, mi amore. Muito bem, estamos em Êxodo 8, verso 20. Depois desse ocorrido, Yahvé ordenou a Moisés: levanta-te ao alvorecer e apresenta-te ao faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz Yahvé, deixa o meu povo partir para que me preste culto. O faraó não ia receber mais os dois, então o Senhor diz: quando ele estiver indo para o Nilo, você aparece lá. Se não permitires que o meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros e contra o teu povo e contra todas as suas habitações. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Contudo, naquele dia tratarei de maneira especial a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhuma mosca se achará ali, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, o Senhor, e estou agindo no meio dessa terra. Farei diferença entre o meu povo e o teu povo, amanhã, pois, se dará este sinal. Assim fez Yahvé, e enxames de moscas em grandes multidões entraram no palácio do faraó, nas casas de seus conselheiros e em todas as habitações e nos campos egípcios, e a terra do Egito ficou arruinada por causa das moscas. Gente, já pensou, tanta mosca, não dá nem para você falar que tá cheio de mosca. Acho que eles tiveram que pôr assim um pano assim, né? Que saco que tá falhando essa luz aqui. Então o faraó chamou Moisés e Arão e fez uma proposta: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus aqui mesmo, nas terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, o nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? Portanto, nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto adentro, até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer nossos sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, assim como Ele mesmo nos determinou. A Malca está dizendo... A Zetinha disse: quando aparece algumas nas nossas casas já é nojento. Imagina tanta, que destruiu até a lavoura. A Malca disse: todos os campos ficaram cheios de animais ferozes. Não foram moscas, foram animais ferozes. Ah, não é mosca? Não é mosca, é animal feroz?
Foi mal traduzido. Ah! Deixa eu ver aqui como é que começou. O piolho veio da terra, né? Do pó da terra. Aí disse aqui a praga das moscas. Deixa eu ver como é que tá falando no meu aqui. Contra todas as casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Então a Malca está dizendo que é animais selvagens. Depois desse ocorrido, levanta. Se não permitires que meu povo parta, eis que enviarei enxames de moscas contra ti, contra os teus conselheiros. E a palavra é parecida, Malca, por isso que traduziram assim. Deixa eu colocar aqui então no 28, animais selvagens. Que destruíram as lavouras. Isso que eu fiquei pensando, como é que as moscas destruíram as lavouras? Botando larvas? Então é animal selvagem. Êxodo 8, 27. 28. O faraó disse: eu permitirei que vocês sacrifiquem ao Deus de vocês no deserto, mas não devem ir muito longe. E por favor, orem por mim também. Assegurou-lhe Moisés: assim que eu tiver deixado a tua presença, rogarei a Yahvé, e amanhã os enxames de moscas abandonarão ao faraó e a teus conselheiros e a todo o teu povo. Porém, que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o meu povo vá oferecer sacrifícios a Yahvé no deserto. Tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé, e Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido em oração, e os enxames de moscas foram para longe do faraó, dos seus conselheiros e de todo o seu povo. Não ficou uma só mosca em terras egípcias. Contudo, mais uma vez, o faraó não cumpriu a palavra empenhada e, obstinando-se em seu coração, não deixou o povo partir. Vamos ver, eu acho que a Malca está dizendo que isso porque a palavra mosca e a palavra animal selvagem deve ser parecida. Aí a tradução fez isso. Vamos ver aqui. A praga. Segundo. Vamos ver o que fala aqui. Sim, ó. A Yahvé achou, sim, segundo o Midrash, a quarta praga descrita no Êxodo como Arov, frequentemente traduzida como enxame de mosca ou mistura, era composta por animais selvagens e ferozes. Olha isso! Essas criaturas aterrorizaram os egípcios atacando os lares, enquanto a região de Gósen, onde viviam os hebreus, foi poupada. Arbet, insetos. Arbe, insetos, moscas, pragas pequenas. Shayot, Haot, animais ferozes, perigosos e selvagens. Que barbaridade, né? Aí diz aqui, ó, o Midrash aqui está falando na Iá, está dizendo: em vez de apenas insetos, o Midrash descreve uma mistura de animais selvagens, cobras, escorpiões que invadiram o Egito. Essa praga marcou a distinção clara entre os egípcios e os hebreus. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Aqui está dizendo que a palavra Arov, Malca, A-R-O-V, está dizendo aqui, frequentemente traduzida como enxame de moscas, é composta, na verdade, era composta por animais selvagens e ferozes.
Então são nós duas. Que é isso? Meu Deus do céu. Olha, tô te falando, viu? Eu precisei chegar a quase 60 para aprender essas coisas com a mão. Deixa eu colocar aqui. Então aqui tá dizendo, ó, segundo o Midrash, a quarta praga descrita no Êxodo como Arov. Eu vou colocar esse Arov aqui porque Arbe, insetos, pragas, animais, Haot, Shayot, Hayot. Ah, esse Haot ela pôs para eu saber ler. É Haot, Arbe e Haot, animais selvagens. Barbaridade, eu tô abestada também. Eu vou colocar aqui, né, minha gente, Arov, traduzido como enxame de moscas, enxame de mosquito, é animais selvagens e ferozes. Não só animais selvagens, mas ferozes também, porque tem um animal selvagem que não é feroz, né? Que nem o esquilinho, por exemplo. Animais ferozes e animais selvagens, ferozes. E aqui ainda fala mais, ó, que pode ter também nessa mistura aí cobra, escorpião. Meu Deus! Olha, deixa eu terminar esse trechinho aqui. Ah, eu terminei já, né? Amanhã a gente vai continuar a partir do 9, está bem? Então nós lemos Êxodo até o 8. Meu Deus do céu, que barbaridade. Amanhã é dia 27/2/26, quinta. Nenê? Quinta. Amanhã a gente vai ler então Êxodo 9. O Nenê não quer vir dar bom dia para vocês. Minha gente querida, fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Vamos ver como é que ficou aquele pão lá agora, né? Que agora é a hora do café da mulher virtuosa com o pão abatumado. Não entendi, o pão pequenininho ficou maravilhoso. Daí eu resolvi comprar 2 grandes, que diz que ia ficar pão caseiro assim. Ficou nada, ficou abatumado. Muito obrigada por tudo. Deixa eu ver, ó, a Nildinha no comando dos corações, 44 mil corações. Vamos chegar a 44 mil? Falta só 100. 44 mil corações! E é computado no TikTok, né? Quantos corações. Aparece para mim lá na minha estatística lá, né? Olha, tantos corações. E vamos ver quantas pessoas passaram por aqui. 1.100 pessoas passaram por aqui. Muito obrigada, amadinhos e amadinhas do Senhor Jesus. Amanhã a gente continua. Obrigada, Malquinha. Obrigada a todo mundo que colaborou, quem mandou presente, quem mandou coração, quem compartilhou, quem republicou, quem escreveu na rolagem. Todo mundo ajudou. Muito obrigada. E você que veio assistir aqui no gravado do YouTube, quanta coisa aí a gente viu hoje. Um beijo para vocês e amanhã a gente volta, 5 da manhã. Fica com Deus, auxiliadora. Tchau, tchau. Deixa o joinha, segue essa conta e compartilha.